E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai dar início, né, ao nossas web aulas aqui de Django, onde a gente vai buscar passar desde conceitos básicos até o mais avançado. Lembrando que está sendo considerado que vocês têm um conhecimento prévio, né, em questão de algoritmos, de orientação a objeto, certo? Para que possa usufruir melhor do curso, né? A gente vai desenvolver um projeto prático em que as pessoas vão poder entrar no nosso sistema, né, para dar uma contextualizada e, e colocar ofertas de sites, né? Por exemplo, tu pode pegar e-commerces e ir colocando ofertas, os preços que estão lá. E aí as pessoas podem comentar também nessas ofertas. Lembrando que está sendo desenvolvido sem seguir nenhum Figma. A gente vai utilizar no front aqui, o curso não é disso, então a gente não vai ter o foco nisso. Mas nós vamos utilizar, para vocês entenderem todo esse fluxo, o Bootstrap, para utilizar com o Django Template, certo? No conteúdo básico, a gente vai ver a questão de introdução, né, views, templates, aí trabalhar até fazer uma comparação de function based views com class based views. Depois a gente vai direto para modelos, trabalhar com banco de dados, mas a gente primeiro vai fazer essa interação entre as views com os templates, né? E posterior a gente vê Django Forms e autenticação também no sistema. Como conceito intermediário, a gente começa a trabalhar com questão de herança de templates, por exemplo, certo? Relacionamentos e consultas e até otimizar nosso sistema, né? A criação de testes também, depuração do código, internacionalização e signos. Já no avançado a gente tem um foco maior na questão de escalabilidade e desempenho, né? Nessa questão de otimizar consultas, trabalhar com cache. Também vai trabalhar com async views. A gente vai criar algum exemplo utilizando Django Channels, certo? Para que vocês saibam, obviamente ninguém vai memorizar isso, mas que vocês saibam a existência, né? E como utilizar. E aí por fim a gente utiliza Docker e vai fazer o deploy da aplicação, certo? Vou fechar esse cara aqui. Beleza. Então, qual o objetivo que nós vamos ter na web aula, né? Nessa web aula? É justamente a gente criar a estrutura do projeto, né? Deixa eu dar um zoom aqui. A gente vai criar a nossa virtual env, né? Para separar as bibliotecas, por exemplo, né? Um ambiente de execução do nosso sistema. A gente vai iniciar o projeto, configurar a env, né? .env, utilizando Python decouple. Iniciar nosso app que a gente vai chamar de home. E criar o primeiro template. Adicionar também o git ignore para ninguém estar subindo nada num servidor que não deve, né? E aí, bora dar início a isso, certo? Então, eu já deixei aqui a pasta do projeto aberta. Já vou iniciar aqui a questão da virtual env da gente, certo? Então podem executar aí Python, né? -env. Eu vou chamar de venv também, né? Esse terceiro nome aqui vocês podem colocar o nome que achar pertinente. Geralmente o pessoal utiliza venv ou env. Então eu vou gerar esse cara daqui, né? A gente já está vendo que ele já criou aqui a pasta, está gerando, né? Para mim. E por que isso é importante? Imagina que tu foi contratado numa empresa que trabalha com várias versões, por exemplo, do Django. Você pode ter projetos mais antigos com a versão 2, 3, você pode ter projetos mais novos, 4, 5, né? E aí tem dependências distintas. Imagina se for ficar instalando isso aí na tua máquina, certo? Vou ativar aqui no Linux. No Linux eu vou digitar do source, né? /venv bin activating, certo? Quem tiver no Windows, se eu não me engano, é venv scripts /activating, certo? Mas aí quer que vocês dão uma pesquisada nessa criação. Então, a gente vê que já está ativo aqui, né, a questão da venv. Provavelmente, quando eu abrir o Visual Studio Code, ele vai pegar uma outra env minha e eu vou botar para selecionar essa aqui para se vocês tiverem esse problema, certo? Mas eu já vou abrir o Visual Studio Code aqui. Aberto esse cara, né? A gente vai criar o nosso projeto. Observe aqui que ele não reconheceu minha env, né? Então eu vou ativar ele aqui como a gente acabou de fazer.
certo? Antes de tudo, a gente precisa instalar um Django. E aí a gente vai utilizar o gerenciador do Python, que é o pip. Vou dar um pip install Django, certo? Terminado o processo, né? Vamos ver se ele vai demorar, mas acredito que não. Bem, terminou aqui de instalar, né? Minha internet também instável. Mas terminado de instalar esse cara, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou iniciar o projeto. Então ele automaticamente aqui, ele já vai reconhecer o Django admin. E aí eu posso dar Django admin start project, certo? Project. E aqui a gente teria algumas opções. Eu vou criar primeiro, depois eu vou deletar. Observe que eu posso colocar aqui, eu vou colocar, por exemplo, o meu site. Não cria ainda essa parte, observe que ele criou aqui a pasta meu site com a estrutura, né? Pegou o app de configurações e colocou o mesmo nome, né? Da minha pasta, mas não é isso que eu quero. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta aqui com o nome Promotion App, né? Vou entrar nesse cara. Beleza. E aí vou dar um Django admin start project. Eu vou chamar aquele arquivo lá aquela pasta que iria guardar minhas configurações, eu vou chamar de core, certo? Se eu fizer só isso, ele iria criar outra pasta core com outra pasta dentro. Então eu vou colocar um ponto para ele criar aqui dentro do meu promotion app, certo? Opa, escrevi errado aqui, né? Project, certo? Então agora se a gente vier aqui no canto, eu já tenho aqui meu promotion app e meus arquivos de configuração estão dentro de core, né? Então vou entrar beleza. Eu vou startar aqui o servidor para a gente poder ver o Hello World, né? Massa. Segurar Ctrl, clicar aqui, né? E aí a gente já tem aqui o Hello World do Django, né? Veja que eu estou aqui na versão 4.2, certo? Bom, com esse cara em mãos, a gente já instalou o Django. Veja como foi extremamente simples, né? E já fez a estrutura inicial do nosso site, né? Então a gente criou a env e a gente iniciou o projeto, certo? Um ponto que eu já vou trazer desde o início aqui é a questão da gente utilizar ou .env ou variáveis de ambiente, né? Em produção, preferencialmente variáveis de sistema, perdão. Mas aqui a gente vai usar o .env. Então eu vou chegar aqui, vou pausar o servidor, vou dar um pip install Python, né? Python decouple, certo? Instalado esse cara daqui, o que é que a gente vai fazer? Dentro de settings, a gente tem um camarada aqui que chama secret key. Isso aqui você não deve subir no GitHub, certo? Porque isso é a base de toda a tua aplicação, né? E aí tu vê que ele bota aqui, né? Questão de security warning, né? Obviamente tu não vai estar dando essa chave secreta que vai servir para toda a base, né? Para questão de criptografias e tudo, tu vai estar subindo para o teu GitHub, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu já vou apagar esse cara, eu recortei, né, o que estava aqui dentro. A gente vai vir aqui na raiz do promotion app e eu vou criar um .env, né? Na mesma hierarquia aqui de manager. Vou criar uma variável aqui chamada secret key, certo? E vou colar aquele cara aqui, beleza? Feito isso, o que é que eu tenho que fazer? O decouple ele vai conseguir ler esse arquivo aqui para mim, de maneira simples, né? E aí eu vou dar um from, bora ver se ele vai reconhecer o decouple, já reconheceu. Import, e eu vou importar um cara chamado config, que vai permitir que a gente tenha acesso. Se o de vocês não reconhecer esse cara daqui, e vocês estiverem no Visual Studio Code, provavelmente se estiver no PyCharm ele já reconheceu. Mas no VS Code pode ser Ctrl Shift P ou F1, né? Tu vai botar selecionar interpretador, selecionar o caminho, né, desse interpretador e procurar, né? E aí você vai vir aqui na tua env, certo? Vem na questão do bin, onde vocês for Windows pode estar script e seleciona o Python, né? E aí ele já vai reconhecer essa questão do decouple, beleza?
Dito isso, a gente vai chamar aquela chave que está lá, certo? E aí eu chamei lá de secret. Eu vou botar o nome errado aqui, só para a gente ver que ele vai dar erro, porque ele não vai conseguir achar esse cara quando eu mandar startar o servidor, né? Então vou tirar um Y aqui, vou executar esse cara, agora sim está tudo funcionando, certo? Então um outro ponto aqui que a gente fez foi a questão do .env, né? Todo configurado. O que é que vocês têm que ter em mente? O Django, a gente vai ter a estrutura, a gente tem um projeto, né? E aí esse projeto ele é composto de vários apps. E é uma boa ideia a gente tentar isolar esses apps pelos contextos que eles trabalham. Por exemplo, tu vai trabalhar com usuários, tu pode ter um app de users, né? Se for um e-commerce, você pode ter um app de produtos, outro app de vendas, né? E eles podem se relacionar sem problema nenhum. A gente vai ver mais na frente também que você não vai sair criando, quando a gente for trabalhar com model, né, um app para cada model. Ele pode englobar ali uma questão de mais de um model. Tanto que o arquivo é models, a gente vai ver. Mas a gente já vai startar nosso app aqui, que a gente vai chamar de app home. Por que home? Porque em muitos locais o pessoal cria justamente com esse nome. Um outro ponto é que inicialmente a gente vai seguir a estrutura do Django, que é essa aqui. Depois a gente aprende a configurar para isolar esses apps em uma pasta, como se fosse em um módulo separado, todos os apps. De início vai ficar aqui, certo? Então vou dar um Python aqui, um manage, né? Start app, e vou chamar esse app aqui de promotions, certo? Vão ser as minhas promoções que vão ser cadastradas. Veja que ele já criou esse app daqui, beleza? Criado esse app, já para a gente não esquecer de configurar, já vem settings aqui e já vou adicionar esse app aqui, certo? Que aí não tem risco da gente esquecer quando for trabalhar com os modelos, por exemplo, beleza? Criado esse cara daqui, né? E configurado. Qual a nossa missão agora? A gente já criou, iniciou esse app home. A gente vai ter mais na frente um app de usuários, vai ter também, né? Que vai tratar da questão da autenticação. Mas feito isso, a gente vai tentar, aqui não é template ainda, né? A gente vai trabalhar com HTTP Response para a gente entender a questão de roteamento, certo? E aí, para a gente entender isso melhor, deixa eu abrir aqui. Eu peguei um dos primeiros, certo, que apareceu. O Django ele trabalha, quem já trabalhou com MVC vai levar isso aqui de maneira muito simples, né? Vai entender muito simples. Quem não, começa a dar uma entendida agora, né? A gente vai primeiro trabalhar com essas duas camadas daqui. A de template e a view. A de template nada mais é o que o usuário está vendo na tela, por exemplo. Então, o HTML, que vai ser renderizado, né? Vai estar dentro dessa camada de template. Beleza? E a view, observe que ele está como intermediário, né? Ou seja, você foi lá no HTML, preencher um formulário e aí você envia esses dados para a view, certo? A view vai olhar se está tudo ok, esses dados. Estando tudo ok, ele vai salvar, por exemplo, no banco de dados, né? Aqui embaixo, perdão, vai salvar, né? Fazer a operação que for necessária através do model, certo? Que é um conceito de ORM que a gente vai entender mais na frente. Esse cara retorna e aí eu envio de volta para o usuário, seja uma mensagem de cadastrado com sucesso, seja um redirecionamento, né? Então a gente primeiro vai focar só nessas duas camadas, né? View e template, certo? E como a gente vai fazer isso? O Django é extremamente simples. Ele tem um arquivo chamado URLs, certo? Deixa eu apagar esse cara daqui. Nada mais é. De início eu vou comentar esse cara daqui porque a gente não vai usar agora. Mas o URLs nada mais é do que um mapeamento. Então, por exemplo, eu tenho meu site.com. Eu vou dizer, quando eu digitar a barra posts ou barra usuários, ele vai ser direcionado para algum canto. E esse algum canto é a view, né? E aí bora fazer uma brincadeira aqui para a gente entender esse funcionamento. Eu vou deixar aberto aqui o URLs e vou abrir, vou abrir minha views aqui, né?
E aí já bora importar um cara primeiro chamado HTTP Response. Lembrando que web a gente sempre trabalha com aquela questão de requests, né? O usuário faz uma requisição, certo? Para o meu servidor. E o meu servidor processa lá o que for necessário e retorna, responde algo, que é uma response. Então, vou criar uma função em Python que eu vou chamar de home, certo? Vou chamar de home view, pode chamar de home aí, mas só para ficar claro. E aí, como eu disse, toda a questão da requisição web, ele vai receber uma request e ele vai retornar uma response. Botar o Hello World, porque dizem, né, que se a gente não inicia por isso, dá azar. Dizem antigamente, né? Beleza. Tem uma view preparada aqui, em que quando eu digitar algo, eu espero que ele venha exibir essa mensagem de Hello World, né? Então, agora eu vou definir o path vindo justamente de caminho, né? Qual o caminho? Eu vou digitar aqui, quando eu digitar /1 home, meu site /home, no caso meu site aqui está no localhost, então localhost 2.8000 é a porta, né? /home, ele vai cair onde? Na minha view lá. E aí eu tenho que importar aquele cara. Eu vou vir aqui no meu app, né, Promotions, e vou importar as views de lá. Beleza? Opa. Isso, vamos lá. Eu vou dizer que vai cair lá, né? E aí eu vou fazer aqui views.homeview. Beleza? Ou seja, quando eu digitar no meu navegador /home, ele vai cair aqui dentro e vai me retornar um Hello World, né? Já a gente ajeita aqui, porque na verdade antes do Promotions eu queria criar um app de home, né, para depois trabalhar com esse cara daqui. Deixa eu ver se no settings eu coloquei correto, mas coloquei, certo? Então a gente vai alterar isso daqui. Aí vamos lá por enquanto. Vou startar o servidor mais uma vez, né? Vou vir aqui. Ele agora já vai dar not found. Por quê? Porque a rota que eu tenho aqui mapeada é /home, certo? E aí em /home eu teria que chegar aqui 2.8000 /home. E aí eu caí lá no meu Hello World. Então o que é que a gente já vai fazer aqui, né, para separar, porque esse cara não deveria estar aqui, né, que não tem a ver com Promotions. Eu vou criar outro app chamado Home, beleza? E vou trazer essa view aqui para lá, né? Então vim aqui, tirei, ele vai dar erro, né? E aqui em Home eu vou trazer a views para cá, certo? Obviamente aqui eu não vou chamar mais de Promotions, né? Eu vou chamar de Home. Então foi bom que a gente viu aqui a questão justamente de dois apps, né? Lembrando, um projeto é composto por mais de um app. E aí bora startar, ver se não quebrou nada nessa modificação. Quebrou aqui, né? Vamos ver por quê, porque eu não salvei o arquivo. Então vamos lá. Tá funcionando normal, né? Então basicamente o que a gente fez aqui, a gente fez uma requisição, mas eu não fiz de um template ainda, né? Não fiz nenhuma solicitação. E ele me retornou o display data, que no meu caso lá, meu dado foi a questão do Hello World, né? O que é que a gente vai fazer aqui agora? Para finalizar, né? Deixa eu abrir aqui. Então a gente criou aqui esse primeiro cara, né? Mas ainda não criou o template, certo? O Django ele busca esses templates dentro de uma pasta chamada templates, certo? E é uma boa prática a gente dentro dessa pasta templates, a gente inserir uma pasta com o mesmo nome do app. Por quê? Porque eu posso aqui dentro do meu app Promotions, certo? Ter um index.html. E aqui dentro do meu home também tem um arquivo chamado index.html. Então quem ele vai chamar? Quem tiver primeiro, né? No meu settings aqui. Deixa eu deixar o home também cadastrado já aqui, né? Beleza. E aqui no home agora, eu vou chamar esse cara de index.html, certo? Vou criar a estrutura inicial, lembrando que a gente vai utilizar Bootstrap. Vou dar o Hello World e vou dar um H1 Hello World. Beleza?
Vou salvar esse cara. Não vai mudar nada ainda. Por quê? Porque eu estou retornando apenas uma resposta, um texto, né? Aí não é isso que eu quero. Então vou apagar esse cara aqui. Você vai ver que também como as funções, né, do Django são intuitivas. O que é que ele pede para a gente retornar? Né? Eu vou mandar ele renderizar. Observe como o primeiro parâmetro aqui eu tenho a minha request, certo? Então, como eu estou recebendo ali, eu vou enviar request. E o meu segundo parâmetro, o nome do template que eu vou usar. Então, por exemplo, aqui que eu disse que teria o problema. Se eu tivesse só sem essa pasta aí, repetindo, né, dentro de templates, não tivesse templates /home, só index.html, e eu tivesse vários index no meu sistema, poderia ter conflito, né? Então aqui eu vou dizer, é do home, é o index do home, né? E aí a gente vem aqui agora, vou atualizar esse cara, a gente vê que já funcionou, né? Ou seja, recapitulando aqui, eu tenho uma rota /home, quando eu digitar /home, né? Ele vai cair aqui na minha view, certo? Em que a minha view está mandando renderizar um arquivo HTML, que é esse cara daqui. Certo? Então veja como foi simples. Outra coisa que a gente trabalhou é a questão de retirar, né, dos settings para não deixar público a secret key. A gente vai usar isso mais na frente também para a questão do banco de dados. Beleza? Mas por enquanto isso aqui já é o suficiente. Então vou vir aqui, a gente criou esse cara, e um ponto importante é a gente criar um git ignore, certo? Que é o que eu não vou subir lá no git, né? Não esquecer disso. E aí eu já vou vir aqui nesse cara, vou criar um ponto git ignore, certo? E o que é que eu aconselho a vocês? Chega aqui e digita Django git ignore. Beleza? E aí vocês vão achar vários, pega um template aqui, né, pode ser de alguém, geralmente pegam de um site, né? Pega esse template daqui e coloca aqui. O que é que eu vou alterar aqui? Só isso aqui para qualquer banco que tiver ponto SQLite 3. Ele não subir porque não necessariamente você pode chamar de DB, né? E aí não vai subir arquivo de cache, certo? Tem bastante coisa que a gente não vai subir. E deixa eu ver se esse template aqui tá com a env. Também tá com a env, né? Tava lá embaixo. Beleza. Ele também não vai subir a env. Observe aqui que ele tem o env barra, como eu disse que algumas pessoas chamam env barra. Eu vou adicionar também o venv barra, beleza? Com isso adicionado aqui, acredito que está pronto, né? Esse cara pra gente subir, né? Deixa eu pausar ele aqui. Vou entrar aqui acho que aqui já tá, né? Que vou dar um init aqui, git init, beleza? E observe aqui que eu já não tenho o meu env, né? Meu .env. Porque não tinha lógica nenhuma, né? Eu subi, eu tirar aqui minha secret key dos settings para .env e subir minha .env junto, né? Então se eu não tiver essa linha daqui e eu der um git status, a gente vai ver que a .env está aqui, certo? Outro ponto também que não está é o banco de dados, né? Então preparou esse cara aqui, o mínimo, né? Que a gente tem que ter. A gente está com a estrutura inicial. Na próxima aula a gente já começa a utilizar Bootstrap e a simular a questão das nossas promoções. Só uma outra coisa, eu não vou deixar o site da gente aqui, o sisteminha chamando /home, eu quero que quando eu digitar só o barra, né? Ele caia lá. Então para isso é só eu remover daqui, deixar vazio. Beleza? E aí já caiu aqui. Próxima aula a gente começa a trabalhar nessa home daqui. Certo? Espero que possa auxiliar vocês de alguma maneira. Podem deixar sugestões de melhorias, certo? Lembrando que muitas coisas a gente vai fazer aos poucos. A gente vai descentralizar a questão de URLs, mas isso a gente vai fazendo com calma. Certo, pessoal? Então, até a próxima.